No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, pessoal. Já estamos em plena sexta-feira, hoje 23 de fevereiro de 2024. Já estamos no ar com mais uma edição do Rádio de Bolso. Primeiro tema de hoje, censo do Ministério da Educação. Cerca de 9 milhões de brasileiros não concluíram a escola. 8,8 milhões de pessoas no Brasil entre 18 e 29 anos não terminaram o ensino médio e nem estudam em nenhuma instituição de ensino em nosso país, segundo o Censo Escolar da Educação Básica do ano de 2023 do Ministério da Educação. Isso corresponde a mais de 68 milhões de pessoas nesta condição. Esse assunto ele cola em outro que eu já comentei aqui, inclusive num período anterior aí no nosso Rádio de Bolso, que é a baixa capacidade do brasileiro na média de compreensão de assuntos mais complexos, principalmente relacionados ao uso da língua portuguesa, matemática e outras disciplinas. Então nós temos aí, segundo esse estudo que eu já citei anteriormente, 8% da população com proficiência, aquela capacidade mais elaborada, inclusive de escrever, de ler e de interpretar aquilo que leu. E por isso, então, tem uma forte influência, que a gente sabe, né, daquela coisa assim, do leitor de manchetes. O brasileiro se tornou, e não é só no Brasil, obviamente, mas no Brasil virou muito essa moda de as pessoas se deterem apenas na manchete e não tem muito aquele hábito de se aprofundarem, inclusive porque falta um pouco da capacidade de compreensão daquilo que se lê. Muito bem, eu vou ainda acrescentar que o censo do MEC, voltando, né, tem também dados positivos. Houve a redução, por exemplo, da evasão escolar, aumentou o número de pessoas matriculadas no ensino médio e houve um crescimento do ensino técnico e de matrículas nas creches. Então, portanto, aí também temos um lado positivo, esses dados do censo do MEC do ano de 2023, começando o nosso programa com o assunto da educação. Agora vamos falar de política, que ontem no Supremo Tribunal Federal foi a posse do ex-ministro e ex-governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. O Flávio Dino era ministro da Justiça até recentemente do governo Lula, então ele foi empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e deve ficar lá no cargo até 2046 aproximadamente. A posse, como não poderia deixar de ser de um ministro do STF, reuniu a nata política em Brasília, além de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, a nata política nacional de vários lugares, né, de todos os órgãos de Ministério Público, de vários dos tribunais inferiores, enfim, dos tribunais regionais federais, juizados federais, etc. e tal. Então, agora tem uma coisa bastante curiosa. A posse já estava prevista, o ministro Flávio Dino já estava esperando esse dia da posse, que foi ontem. O que chamou muito a atenção foi a presença de uma figura que está circulando em tudo que é lugar, só que numa condição um pouco estranha. Foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão por uma série de casos de corrupção. Então ele já está condenado, está aguardando só o período aí que vai cumprir essa pena, né? Então o Collor estava circulando lá na posse do ministro Flávio Dino como se nada tivesse acontecido, dentro da própria casa que o condenou por corrupção a 8 anos e 10 meses de prisão. Então esse foi um fato que chamou a atenção, né? Além da presença esperada de muitos políticos, de muita gente da área do judiciário, etc. e tal. Estava lá o Fernando Collor de Mello, que já sofreu na década de 90 o primeiro processo de impeachment brasileiro, né, no período democrático. Pois bem, terceiro assunto nosso é economia e tem a ver com o seguinte, ó, a Petrobras
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, as duas instituições anunciaram a criação de um fundo de 100 milhões de dólares para a criação de um fundo. Então digamos, um convênio, né, para a criação desse fundo de 100 milhões de dólares voltado para pequenas, micro e médias empresas de base tecnológica. Os recursos, segundo a projeção da Petrobras e do BNDES, serão investidos para empresas e em projetos das companhias, né, voltados para a transição energética. Eu estava aqui passando a nota aqui para poder melhorar a coisa. Então é o seguinte, o BNDES e a Petrobras vão investir esse dinheiro em iniciativas que visem ampliar projetos empresariais voltados para a transição energética. Os dois parceiros já anunciaram estudos nesse sentido. Então, BNDES e Petrobras vão criar esse fundo voltado aí para a transição energética, financiando empresas de pequeno, médio e micro, né? Pequeno, micro e médio porte no país. Essa é uma boa notícia. Agora, o nosso último assunto é o seguinte, tem a ver com uma lembrança da infância e tem a ver com algo que é muito precioso, que eu sugiro. Isso aqui é uma dica, né, para pais, professores. É um negócio que tem muitos anos já que aconteceu, mas eu volto aqui para dizer o seguinte. Teve uma coleção de músicas e de histórias infantis da década, que foi iniciada na década de 1960, fez um grande sucesso na década de 1980 e em diante, que foi a coleção Disquinho. Eu lembro demais, eu inclusive comprei durante muito tempo. Eram disquinhos coloridos, feitos de vinil, obviamente, na época eram discos, né? Então de vinil tinham cores diferentes, às vezes o disco era amarelo, às vezes era vermelho, às vezes era verde, enfim, era uma coisa fabulosa, maravilhosa. Foi um sucesso gigantesco, que foi uma produção, gravações ocorridas entre os anos 1960 e 1980, e foram o seguinte, 89 gravações, 89 edições, né? A narração das histórias era da Sônia Barreto, as músicas eram compostas pelo grande compositor João de Barro, e tinha ninguém menos que o maestro Radamés Natali na orquestração dessas histórias. Então, histórias fabulosas, claro, clássicos brasileiros, mas clássicos da literatura infantil mundial. Eu, que sou apaixonado pela literatura infantil, não posso deixar de citar vários deles, como A Branca de Neve, A Formiguinha e a Neve, Ali Babá e os 40 Ladrões, A História dos Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, O Macaco e a Velha, que é um clássico, O Gato de Botas, A História da Dona Baratinha, e por aí vai. N histórias muito legais. Qual é a dica que está aqui por trás? Que os pais podem baixar, isso está disponível na internet, na íntegra, hoje você pode baixar, tem no YouTube e tem vários sites aí que você pode baixar, basta colocar coleção Disquinho, download ou baixar tal, você vê então e tem acesso a tudo isso. Era um teatro maravilhoso, além da musicalidade, então era um espetáculo teatral muito bem elaborado. Eu sugiro então para o pessoal colocar para as crianças, coloca aí no pendrive, dá para ouvir, né, no carro tal. Você tem horas de histórias contadas de outra maneira, só no áudio, para estimular a imaginação, tá bom? Então com esta dica eu encerro mais uma edição do Rádio de Bolso. Eu sou o Djair Galvão, agradeço a audiência, bom final de semana, tomem cuidado e até o próximo programa.